a reprodução depois, né? Querendo rever Ve- depois. Veja só, Demon, não é uma sessão de terapia. Eu estou E, conversando com você para fins acadêmicos, tudo bem? bom, melhor ainda. Claro que é acadêmico, não é terapêutico, né? Eu estou falando de você de um colega para outro. Veja bem, eu comecei criminologia e estou pensando na parte clínica. Para você, o que torna a escuta uma boa escuta? Bom, se o analista souber que ele está falando a partir do narcisismo dele, já ajuda, né? É raro que um analista saiba disso, tá? É inconsciente. Talvez inconsciente, tem esse nome do Freud, né? Porque quando não sabe, fala que é inconsciente. O que você acha que é? É porque não sabe, não estudou o conceito do narcisismo. Se ele estudar a fundo e souber que a interpretação é uma fabricação dele, está tentando ajudar alguém, não é ruim ter narcisismo, não, tá? Não é ruim. Não, não. Tem o narcisismo estrutural e o patológico. Se tem o narcisismo estrutural, a gente nunca sabe quando ele passa a ser patológico, né? De qualquer maneira, é uma questão até. Mas se é estrutural, a pessoa sabe que tem um narciso nela e que ela está ali tentando ajudar, inventando explicação, ele nem sabe, né? Ele nem sabe. Quem é que vai saber da vida do outro? É impossível saber quem é você, quem sou eu. Nem eu sei de mim, quanto mais da outra pessoa, né? Eu- na minha concepção, eu até herdei isso dos terapeutas com quem eu peguei. Eu acredito que o papel do analista seja fazer o analisando ouvir a si mesmo. Mais ou menos, né? Mas esse ouvir a si mesmo é admitir que erra, né? Quer dizer, ninguém quer admitir que erra, que se engana. Tem vergonha até de falar isso, né? Correto, mas você concorda comigo que justamente o não querer admitir é a sacada de Freud? A verdade que o sujeito não quer que venha à tona? Não, não é voluntário, assim, de um querer ou não querer, não. O próprio Freud, tá? Ele mesmo, quando tomou inconsciente como uma verdade que ele defendia, ele seguiu com ela para frente, publicou a interpretação do sonho em 1900 e foi fazer outros trabalhos. Histeria e neurose. E ITP. Aí entrou na vida do Freud o Jung, em 1906, Uma libido dessexualizada. mais ou menos, né? Aí entrou o Jung e o Freud ficou feliz por ter tido essa aproximação do Jung. Ele gostou muito porque o Jung trabalhava aí na Suíça, no Hospital Borbose, dentro do hospital psiquiátrico, e ele começou a aplicar um método de associações de palavras entre os pacientes manicomiais e percebeu que o paciente falava, né? Apesar de louco, desequilibrado, ele não tinha perdido a linguagem ainda. Com muitas aspas, viu? Hein? Eu botaria aspas nessas palavras, doido, desequilibrado, porque é um diferente. Ninguém é obrigado a ser igual. Somos igualmente diferentes, como diria Platão. Mas eu Mas entendi o que você quis dizer. Você está falando de alguém. você entendeu, né? A pessoa, quando perdeu a noção de realidade, que o direito Isso, caça, né? Você, se for trabalhar criminologia, o direito, vai ver assim. eu concordo. Eu só quis dizer Ele que a já está. palavra. Pois é, Perdão por então, interromper.
Você Perdão por concorda, então interromper. já facilita, né? Então, quem está internado no hospital psiquiátrico é a pessoa que já está, assim, ele não aceita mais a realidade, ele virou as costas para o mundo, né? Então, a justiça toma dele a carteira de identidade, o direito de dirigir, o salário, o acesso a banco, moradia, ele não tem responsabilidade nenhuma. O louco é sem responsabilidade nenhuma. Ele O pode pegar um inimputável. objeto e atirar na cabeça e ele não é inimputável, não pode ser preso. O Responsável por Adelmo. ele vai ser o tutor dele, a família, né? Então, nós estamos falando nesse espaço aí. Nesse espaço trabalhava o Jung. O Freud atendia em Viena, na Áustria, o cidadão que ia e voltava sozinho para o consultório dele. Doutor Freud, eu estou com um problema que eu não consigo resolver, né, e tal. Aí o Freud ia conversando para ver se via de onde vinha esse problema. Mas é um cidadão da cidade. O Freud nunca tinha chegado perto de um louco. Ele não era psiquiatra, ele era neurologista. Então, quando Jung entrou na vida do Freud, em 1906, o Freud gostou muito porque o Jung trouxe uma notícia agradável para o Freud, né? Para o ego do Freud, foi bom ele saber que o Jung tinha estudado a interpretação dos sonhos e aplicava o método de associações de palavras lá no hospital manicomial. E começou a ter muito médico, psiquiatra, que é psiquiatra do psiquismo, né? Os outros médicos em Viena não eram não existia psicologia na medicina. Né? Os médicos lá, em geral, até os neurologistas, não tinha a mínima ideia do psicológico, não tinha psicologia na medicina. Ninguém sabia que o sintoma era de origem mental, psicológica, né? Mas lá na psiquiatria, o Jung começou a perceber e aplicar, e o Freud ficou muito feliz. Eu estou falando dessa parte aqui pelo seguinte: o Jung, quando entrou na relação com Freud, tinha uma coisa que o Freud o tempo todo acreditou, do início ao fim, que em um certo momento o Jung fosse vir para o mundo da racionalidade. E o Jung não vinha nunca, porque o Jung já tinha um pressuposto, que era do Jung. O pressuposto é aquilo que eu penso antes, né? Ele tinha um pressuposto no ocultismo, no misticismo, na mandala, no horóscopo, nas cartas de tarô, Espiritismo. espiritismo, né? Já tinha um pressuposto nisso e não abriu mão disso aí. Ele se manteve fixo nisso. E pior de tudo, como ele tinha aberto a psicanálise para fora dela, no meio psiquiátrico, o Jung tinha trazido uma multidão de médicos. Tá? Em 1910, ele foi eleito em Nuremberg presidente da IPA, né? Associação Internacional de Psicanálise, presidente mundial da IPA. A IPA tinha associações em Nova York, lá em Viena, na Suíça, várias capitais de países tinham associações locais e o Jung era presidente de todas elas. Ele foi crescendo cada vez mais e no final da relação das cartas de Freud com Jung, o Jung estava tratando mal Freud. Cuidado comigo, hein, Freud? Rapaz, é porque muita gente não estuda dessa maneira, né? Que é a relação de poder. Relação de poder. Quando Lula botou a Dilma para ser presidente, ela foi eleita pelo povo. O Lula não podia ir lá tirar a Dilma de lá. Isso aconteceu com Freud. O Jung assumiu o poder, o Freud não podia tirar ele do poder. O Lula não podia ir lá fazer o impeachment da Dilma. Vem cá, Dilma, vem que eu vou tirar você daí. Eu botei, mas você mandou ir sacar vento, você só fala. Cada coisa que você fala é pior que a outra. A Dilma não sabia negociar, perderam no impeachment com aquela loucura que aconteceu. Se você dá poder a alguém, você não consegue mais tirar. Você botou ele no poder. Ele está no poder, tem esse nome, ele está poderoso. Então você vai conseguir tirar alguém que tem o poder, ele que está no poder de te tirar agora, tá? Se a Dilma quisesse, ela podia mandar prender o Lula. O presidente do Brasil está no poder.
Quer dizer, o que que o Jung fez foi... Aí o Freud foi o quê? Aí que ele introduziu o narcisismo em 1914. O Freud mesmo não percebeu essa passagem por trás. Se você tem uma namorada que ela está te traindo, isso que é narcisismo. É simples. Ela vai te traindo, você confiando nela e tal, alguém começa a falar, você desconfia, você não acredita. Rapaz, você está acreditando demais na sua namorada. Por que que você quer destruir meu namoro? Você está com inveja, você começa a rebater a pessoa. Lá na frente, quando você vê que é verdade, aí você fala assim, pô, bicho, o que é isso? Confiando em você, você estava com outro homem. Aí vai, narcisismo é isso. Sempre o eu. Quê? Sempre com ênfase no eu. Um erro. Sempre com ênfase no eu, no ego. Com ênfase no ego, mas assim, na má fé, né? Aqui, Correto. por exemplo, teve uma pessoa, um casal, dono de um supermercado. Um homem, igual eu estou falando, confiou na mulher. A mulher era secretária, ficava cuidando da recebimento, pagamento, fornecedor, salário, entregar. O marido não era um idiota. De vez em quando, tá tudo bem aí? Cadê o extrato? Nossa, tá indo bem. Mas ele cuidava de receber mercadoria, abastecer a loja, mandar os vendedores atender direitinho, sempre fazendo um trabalho braçal que é o masculino. Ela ia desviando aos pouquinhos. No Adelmo, último ano, ela começou a desviar de uma vez só. Quando ele foi ver, rapaz, tinha um rombo desse tamanho. Ele saiu devendo a cidade inteira, processado, agora é motorista de Uber. E a mulher dele está lá, não sei aonde, com a grana toda. Aí eu falei assim: você não, você consegue? Olha, eu me contento pelo seguinte: se eu fosse matar ela, era pior. Você não pode fazer nada, bicho. Então, nessa hora surge o doente, o criminoso, o cara que não dorme, ansiedade, pânico, ou tem muito equilíbrio para não fazer merda. Eu fiz a maior merda confiar nessa mulher. Agora eu vou trabalhar de Uber porque o erro é meu. O Adelmo, que é o inconsciente, então? É o engano de Freud. Desapareceu o inconsciente, só que fala um pouco disso. Lá no artigo O Ego e o Id e veja o só. Ego, Você é psicólogo, correto? sim. Qual a abordagem? E Qual a sua abordagem? você vê estudando psicanálise, Freud, Lacan, Jacques Salamilé. No caso, você é um psicólogo de viés psicanalítico ou um É, teórico? engenheiro civil, fiz psicologia de 2004 a 2010, um mestrado em filosofia e vivo estudando psicanálise tem 20 anos. Para não matar gente que fez mal a mim. Muito obrigado. Mas lembre-se, nem todo mundo merece viver. Já dizia Freud no mal-estar da civilização. Como? Ma- Nem todos merecem ser amados. Foi um ato falho meu. Nem todo mundo merece ser amado, viver, mas você só sabe depois, né, rapaz? Como é que você vai Isso saber antes? quando sabe. Quê? Isso quando sabe. Quando sabe. Se você vai ser investigador criminalista, você ninguém sabe onde que a investigação é sempre para trás. Depois do crime acontecido, você vai ver o rastreamento das pistas. Correto. E Nem o, depois que eu converso com o sujeito, eu vou precisar ouvi-lo para traçar uma história. é, o psicanalista só faz análise para trás, é igual um detetive. Você está indo bem nesse caminho da criminologia e detetive, porque o psicanalista é um detetive da subjetividade junto com o paciente. Correto. Na Nenhum, verdade, na questão da criminologia, o senhor está correto. Na questão da investigação. Mas quando eu pegar a parte clínica, eu, como analista, eu quero ser um analista que eventualmente se torne mais descartável possível. Sabe por quê? Porque eu quero mostrar ao analisando que a capacidade de mudar sempre esteve dentro dele. mas, rapaz, nem você sabe o futuro. Não sei. Aquele, Cabe a mim, te, aquele textinho, hein? cabe a mim também tentar ser assim. Eu não sou orientador, eu só vou ouvir e dar a devolutiva e usar as ferramentas da psicanálise
inconsciente, associação livre, cura pela fala, entre outros que eu estou aprendendo para diminuir a dor. Sabe por quê? Porque não existe o esquecer, existe o lembrar sem dor. Bom, como aquele textinho que eu pus lá, que você achou interessante, talvez quis marcar Sobre essa conversa, narcisismo, hein? sobre narcisismo, correto? É, aquele textinho lá, na hora do ato, do seu ato, quando você perder a cabeça, e você pode perder a cabeça, qualquer pessoa pode perder a cabeça. Nessa hora, não tem análise, não tem analista, você não vai parar assim, para um pouquinho, para um pouquinho. Deixa eu pegar meu telefone aqui. Alô, analista? Eu estou aqui no momento de fazer uma merda. Ninguém faz isso. Nem um analista faz isso. Porque na hora do ato, na loucura do ato, o cara te roubou o celular no meio da rua, você reage assim, leva uma facada no braço e fala assim, rapaz, todo mundo já disse que você não deve reagir a um assalto. Mas na hora você instintivamente foi pegar de volta, Foi correr. foi correr, caiu. Então, a psicanálise é boa demais para falar do passado, mas por que que você foi reagir? Aí fodeu. Eu queria saber o seguinte, na hora do ato, Quem não reage? quem não reage? Quem não é inconsciente da reação? Você está Não. correto. A Então, limitação da psicanálise é justamente o determinismo e o fatalismo. Porém, devemos lembrar que tanto você como psicólogo, quanto eu como criminólogo, podemos usar ferramentas de múltiplas abordagens. assim, ferramenta de abordagem, aí começa o discurso, né? Pode ser coaching, aí pode ser o que for. O, Coach que você está falando é o coach a é o, que- face atual. o psicanalista também é um coaching, tá? Porque coaching é falar do que aconteceu. Do momento para frente, nem Deus sabe. Então, não existe análise do futuro e nem o pior, tá? O pior de tudo ainda é assim, as consequências do que você fala em consultório, você não sabe. Certo. Porque lá fora o paciente vai falar assim, o meu analista me disse, ó, fudeu quando falou isso, porque Eu você tenho uma está sendo pergunta. responsável, hein? Você acabou de falar que a análise é da agora para o passado. Eu É, concordo em parte. O passado é muito importante, mas existe o presente, existe o desejo, existe o real, existe o simbólico, existem funções mentais comportamentais do agora. Eu não estou descartando o passado, mas o agora também é relevante. sim. No agora você não vai estar junto com o seu analisando, nem com você mesmo. É assim, a gente precisa admitir que a psicanálise é um fracasso também, entendeu? Se você admitir isso, ajuda muito. Não quer dizer que não vale merda nenhuma, não. Vale, assim, a pessoa chegou apavorada, está te procurando, você manda ele voltar a semana que vem, manda voltar a semana que vem, vai conversando com ele, vai passar 3 meses, vai passar 4 meses. Enquanto ele não faz uma merda, ele está adiando a merda dele. Eu estou pensando em matar minha mulher. Calma, vem a semana que vem, me fala um pouco mais sobre isso. E o cara volta, você vai segurando ele pela uma corda Ah, simbólica. é por isso que não podemos. Ligou para mim, eu não posso atender. Quer dizer, eu posso atender, mas eu não posso ter a sessão agora, eu tenho que segurar. Às vezes pode, tá? Quando você recomenda? Aqui em Vitória, o rapaz aqui salvou uma vida assim. O cara dizendo que ia se suicidar, ligou meia-noite. O analista atendeu. Espera um pouquinho que você está matando a pessoa errada. Eu vou aí. Você Foi é de lá, Vitória de Santo conversei. Antão, é? Vitória de Santo Antão? Estou em Vitória do Espírito Santo. Ah, perdão. Eu sou de Pernambuco e a minha região tem outra cidade chamada Vitória. Entendi. Aqui em Vitória, um paciente estava em ponto de suicídio e o analista, né? Você está matando a pessoa errada, rapaz. Não é você que você tem que matar, não. Vou te ajudar a eliminar o seu inimigo. Vai enganando o cara, ganhando umas horas. Mas eu tenho Então, uma pergunta. Eu vou ganhar tempo. Isso é correto. Mas ganhar tempo para quê?
para eu ligar para a polícia, para eu ligar para Não, os amigos. não, aí você faz o que você quiser, mas adiar a morte, né? Adiar um crime. Você é criminalista, você quer estudar essa área, você vai adiando um problema mais grave. Eu vou matar aquele sujeito. Vem cá um pouquinho, calma aí. Conversa, né? Porque o grande problema nosso, rapaz, são sempre aqueles momentos assim que você está muito irado, entendeu? Você chega em casa, você está doido assim com alguma coisa, aí você, naquele momento irado, você vai fazer merda. Você tem que adiar. Passou esse momento, você, nossa, fui salvo por não ter feito. Tá? Eu estou com 65 anos, tá? Já passei muitas vezes por esse ódio aí. Pegar uma arma, talvez uma faca, pensar nisso, né? Pensar nisso. Não que eu peguei uma arma, nunca tive um revólver para dar um tiro em ninguém. Mas você fica assim, pô, bicho, como é que fulano fez isso? Você não entende. Era Como seu você amigo, lida era com seu isso? amigo, hein? Como você lida com isso? Se Como? não quiser falar, tudo bem. Como eu lido com isso? Sim, Primeiramente, que eu durmo bem, não tomo remédio nenhum, né? Eu não fiz mal a ninguém. Não tenho medo de estar dormindo, alguém arrebentar minha porta. Tem que lidar com isso, assim, deixa para lá. deixar para lá? É. Não. Primeiro tem que refletir, ressignificar e depois deixar para lá. Não, isso é conversa que você está me dizendo assim, como fazer. Estou falando assim, é claro que passe por isso aí, né? Mas um Sim, cara me deu um tombo, me vendeu um carro, por exemplo, me vendeu um carro roubado, tá? Fui lá na loja, procurei desfazer, conversar. Não deu jeito? Deixa para lá. Não vou dar um tiro nele. No máximo, procuro um advogado, vou gastar uma fortuna, ou eu abandono. Isso é critério de cada um também. Não tem uma fórmula que eu vou passar para você. Você pode procurar o advogado, você pode se vingar, mas eu penso por mim que é melhor evitar. eu entendo. Você deixa a pessoa pensar no que ela quer fazer, guiada pelo desejo, e ela faz, né? É. Mas Lá no seu consultório só vai vir gente assim. eu acredito. Só assim, gente que está com ódio, querendo matar o marido porque traiu com outro, ou matar a esposa, ou o filho é drogado, ou o filho rouba do pai, o Veja filho é só, usuário de drogas, né? posso falar a minha questão do que realmente me intriga na minha profissão? Eu queria sua opinião sobre isso. Ah, Como você sabe, tanto psicólogo quanto criminólogo, eles têm o poder de dar laudo parecer psicológico. Nós podemos diagnosticar o sujeito perverso, vulgo psicopata, correto? sim. Como é que eu vou pegar uma pessoa que matou, eu vou diferenciar uma pessoa que matou no ódio de um psicopata que nada sente? Eu não posso deixar isso para lá, porque ele pode comprometer a sociedade, pode me comprometer se eu deixar isso para lá, e pode atrapalhar a reabilitação de outros presos. O que você sugere que eu faça? Como eu devo dar o diagnóstico? Aí, cara, é responsabilidade sua, né? Inclusive, o ideal mesmo é quando você consegue que o próprio paciente se dê a si o seu diagnóstico, e não, Correto, e não você dar a ele. correto. Porque se ele souber o perigo que ele é, se ele der a si próprio o diagnóstico, sabendo o perigo que eu sou para mim mesmo e para a sociedade, eu diminuo um pouco o meu ímpeto. Mas você sabe que o transtorno social não tem cura, né? Aí tem muita coisa, né? Então, eu fiz 13 anos de análise, né? Seguidos, 13 anos, 2 vezes por semana, pagando caro, tá? Fazendo as contas, dá mais de 300 mil reais, gastado assim, corrido, 13 anos. Para no final, eu vinha saber que era o narcisismo do meu analista, as interpretações dele. Eu pensava que eu fosse conhecer a mim mesmo, assim, cada vez mais. Ninguém se conhece, não. Ele dava uma interpretação, depois ele dava outra. Até que um dia joguei uns verdes, assim, eu vi ele errando completamente. Então ele não sabia o que estava falando.
E se você Então, eu tenho uma começar pergunta. se você jogar um verde por cima do seu analista, você vai ver que ele não sabe. Todo Ontem, analista para você é irrelevante? eu, Todo analista, por ter esse narcisismo e ser incapaz de ver o outro no seu viés, é irrelevante? não, não é relevante, não. Ele só quer manter você em análise. Ele quer manter você ainda acreditando nele. Quando você percebe que ele não sabe, aí a análise cai. Ele chama assim, acaba a transferência. O elo psicólogo, o elo, né? A relação de transferência psicólogo-analista, né? Essa relação de transferência cai. O que é a transferência cair? E você não acreditar mais, achar que o outro é uma pessoa comum, perde autoridade. É tipo um Édipo em adulto. Tá? Aí você vê assim, nossa, meu psicólogo não sabe de nada. Eu falei umas coisas para ele, ele entendeu tudo errado. Adelmo, o que você está falando faz muito sentido e são palavras de sabedoria. Estaria tudo bem para você se pudéssemos mudar um pouco do pessoal para o didático? Didático? Tudo bem? Não entendi. Ah, sim, pode falar. Eu estou vendo vários livros atrás da sua estante. Acredito que você é um estudioso, você é professor. Tem esse aqui, ó. Nesse livro aqui, que a gente publicou junto, A Cruel Filosofia do Narcisismo. Você escreveu? É, Para- mu- baseado nessa experiência aí. Está sendo traduzido para o inglês e para o francês esse livro. Meus parabéns, você é doutor, né? Vou mostrar aqui. Está aberto aqui. Eu estava no plástico. Esse aqui, ó, está aberto. Sim, ó. Você é doutor, correto? Se quiser, eu te mando esse livro para você dar uma lida nele. É interessante. Eu sou mestre em filosofia. Eu amaria ler esse livro, mas eu não quero dar despesa a você. O senhor me permite lhe fazer um Pix no valor dele? Sim. Está em Quanto? R$ 110. 110, tem 480 páginas, é um livro bem abrangente, foi 5 anos de pesquisa. O importante é que não é nada disso financeiro. R$ 100, duas consultas de 50, você gasta R$ 100 e não aprende muita coisa. Verdade. O que esse livro ensina é você fazer uma referência sempre ao ego da pessoa, seja surdo ou analisando. Você não se incomoda em ver esse livro? Não, Certo. Irei passar o endereço para você, tá certo? Mas não hoje. Futuramente. Eu quero lhe conhecer melhor. tá? Nós temos um grupo que reúne desde 2017, quinta e domingo. Já fez esse livro, terminou o segundo. Nós estamos estudando as cartas do Freud, porque os artigos públicos do Freud, eles são todos bonitinhos, inteligentes, né? A gente lê aqueles artigos do Freud e fica admirado de ver a inteligência dele. Só que é igual você aparecer em público bonitinho, né? Lá na vida privada, o Freud é outra pessoa, ele é um ser humano, tá? Sempre foi. É, Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas de viés clínico, tudo bem? pode ser. O que você acha que uma pessoa deve ter para escutar bem? Você acha que isso é algo que tem técnica ou é a prática? Isso é um dom natural, né? Mas esse dom pode ser aperfeiçoado ou tem ou não tem? A capacidade de ouvir, rapaz, né? A capacidade de escutar. O outro tá fazendo aquele monte de merda, falando uma coisa que repete já. Eu fiquei com pena do meu analista, consegui ficar me escutando 13 anos, Foi o mesmo? o mesmo analista. Eu faço terapia há 5 anos e tive diversos. Diversos. Isso. O analista que eu ia aqui, ele é bem formado, dá aula aqui na UFS, tem doutorado em Paris, fez análise em Paris, ele tem vários livros, é muito bom. Agora, como é que ele conseguiu ficar me escutando, repetir, falar? Então, você perguntou, o que tem que ter um bom analista?
um saco desse tamanho para ficar escutando a vida inteira você ir lá falar um monte de merda, falar a vida inteira. Ele tem que ter uma paciência de Jó para não mandar você a merda. Falar assim, vem cá, rapaz, ó, eu não te aguento mais, tá? Procura outro psicólogo. Você já vem falando a mesma coisa tem 5 anos. Nunca meu analista falou isso. Claro que ele Ele também parece recebia R$ 200 para escutar, né? R$ 200. estar por R$ 200. Oxe, a cera do meu ouvido caía. A cera do ouvido caía, né? Analista bom é caro, né? Você paga 2 sessões por semana, dá R$ 400. Para não, Depende, viu? para Eu não ficar um particularmente, analista pode mal falar. formado, né? Porque esse analista meu tinha a vantagem, assim, nunca influenciou em nada. Eu nunca vou poder dizer assim, o meu analista me disse, não, nunca ouvi isso. Nunca. Não deve ser. É, Deve ser você. É seu momento, é sua sessão, é o seu desenhar que eu estou fazendo e devolvendo a você. é isso aí. Agora só um momento. Eu faço. Eu não concordo necessariamente na questão financeira, sabe por quê? Eu estou estudando um ramo chamado psicologia social, é uma das minhas cadeiras, sabe? Aham. Do que adianta psicologia só por dinheiro? Não muda. Se eu faço terapia por dinheiro, se eu cobro R$ 200, eu estou pegando uma parcela pequena da população. Eu estou ajudando pouco, eu estou ressignificando pouco, eu estou fazendo o meu trabalho pouco. Agora, eu também não vou dizer para fazer as avulsas, porque a gente precisa comer. Eu acho que o analista e o analisando devem combinar um preço de uma forma honesta e que boa, nem tão caro a ponto de ser inacessível, nem tão barato a ponto da pessoa não sustentar. Compreende? Sim. Mas, por favor, continue. Ah, não, era isso aí. Essa conversa está indo bem, é suficiente, né? Aqui tem quase 40 minutos de conversação. O importante é saber que o Freud errou com relação ao narcisismo. Ele Freud mesmo, errou em várias coisas, viu? não, em várias, deixa para lá, mas assim, fundamentalmente ele foi surpreendido para ele mesmo, ele ficou surpreso para ele mesmo. Não é assim, errou com os outros, não. Ele achou que era pedra, era pau. Tá? Ele achou assim, é pedra, depois ele viu, nossa, não é uma pedra, é uma maçã, isso é um mouse. Daqui a pouco ele olhou de novo, isso não é um mouse, não, isso é uma caixa de fósforo. Ah, Ele errou. ele teve um erro desse tamanho, Freud. Influenciou, Um erro não e foi? tanto, tá? Porque ele achou que ele estava resolvendo o problema do paciente, viu que, na verdade, ele não estava resolvendo um problema do paciente. Era narcisismo dele. Rapaz, isso é muito significativo isso, tá? Em 1914 para frente, a psicanálise mudou completamente. Ele não publicou mais nenhum caso clínico, né? Na questão das guerras, correto? Depois teve outros artigos, assim, mas ele viu o erro dele. Importante é assim, eu vi que eu cometi um equívoco enorme achando que poderia resolver alguma coisa para o paciente. Olha a frase. Eu cometi um erro enorme achando que eu poderia resolver alguma coisa para o paciente. Eu não consigo resolver nada para o paciente. É o paciente que se resolve. Se é que ele vai conseguir. Se é que ele vai conseguir. Mas aí Perfeito. Nem todo já é quadro é um ganho reversível. muito grande, hein? Certo. Veja bem, eu de início quero ir na clínica, mas eu também sou um amante da ciência. A psicanálise é minha abordagem clínica, mas eu não vou parar por aí. Eu quero ser teórico. Você acha que eu deveria ler bem além da psicanálise ou ser fiel à psicanálise e criar algo dentro dela? Demora um pouco para ter as próprias crenças, tá? Você vai desenvolver suas próprias crenças com o passar do tempo, né? As minhas eu não consigo passar nunca. Agora está saindo o segundo livro, grosso assim, mais grosso que esse, que é do Machado de Assis, tá? O Machado de Assis, ele não quis resolver o problema de ninguém.
Ele só mostrou o narcisismo de cada um nas relações sociais. Como é que a pessoa quer ganhar na vida, quer subir na vida e acaba caindo nas convivências dentro das histórias que ele conta. Então, o Machado de Assis, para mim, tá? Ele é muito melhor que o Freud, porque desde o início o Machado assumiu o narcisismo como fundamento. A vaidade humana era. O Machado, quando tinha 18 anos de idade, já percebeu o ser humano vaidoso, querendo se dar bem na vida. Através disso, ele foi fazendo a literatura do início ao fim. Tá? Então, ele tinha uma percepção do narcisismo que o Freud não teve no início, só depois. Então, eu estou. O livro que vai sair agora, no que vem, sobre Machado de Assis, ele me ajudou muito também, porque nem eu pensava assim. Nem eu sabia. Segundo, viu? Pode falar. Pode falar. Eu estou pegando esse caderno, porque eu vou lhe pedir uma coisa. Eu peço que, se o senhor puder, me recomende algumas obras para ler. A sua, com certeza, está no meio. Até porque eu achei muito interessante essa análise do narcisismo. Já dizia Lacan, o outro não existe. Não, agora fica tranquilo, vamos encerrar aqui a conversação. Eu te passo depois pelo WhatsApp, é melhor. Eu te mando os artigos lá nos WhatsApp, tá? O nome, a apostila do Machado de Assis, tá? Aí fica tranquilo. É fácil passar por lá no WhatsApp, né? Ou se for alguma outra coisa, por e-mail. Tem o seu telefone lá, né? Aí eu te passo. Vou lhe Porque passar também, meu assim, e-mail. a gente agora fica repetitivo, né? Agora já são 10h40, né? Então, vamos considerar aqui, se você tiver alguma coisa importante ainda para comentar, você fala, porque a gente pode dar por encerrada a conversação e marcar um outro dia, tá bom? Certo. Se eu não tenho nada a declarar, só tenho uma pergunta. O nosso grupo de estudos, ele tem reunião em qual horário? O grupo de estudo que eu trabalho aqui tem quintas-feiras às 20 horas, domingo às 20 horas. Eu te passo lá o Quinta-feira. link lá, eu te passo o link lá no seu telefone. Você passa o link? Passa o link no telefone, tá? Certo. É grupo de Google Meeting, viu? Quanto tempo dura, em média? 8 às 10 da noite. 8 às 10 da noite. Quinta e domingo. Aí eu te passo lá o link do grupo do Google Meeting. Não é grupo de WhatsApp, não, tá? Não é grupo de WhatsApp, é Google Meeting. Google Meet, correto. Igual esse aqui agora. É igual esse aqui agora. Foi você quem criou o grupo? Como nós, o grupo, né? Tem um grupo de. Não sou sozinho, não. Falo nós porque tem umas 15 pessoas. Correto. Muito obrigado pela oportunidade de aprender com vocês. Espero fazer um bom trabalho como analista e gostaria de ouvir o máximo que puder, porque eu acredito que vocês, e você agora em especial, pela nossa conversa, pude ver que você tem uma grande experiência. Ok, valeu. Eu peço que você, quando for recomendar os livros, recomende coisas um pouco mais iniciais. Claro. Teoria da personalidade, um pouco de ACP, a parte clínica, sabe? Ok. Especialmente a parte clínica, que é a parte que eu quero seguir de início. Muito Ok. obrigado, viu? Valeu, camarada. Só um detalhe. Quinta-feira eu não vou poder, porque eu faço faculdade à noite, mas aos domingos, aqueles que eu puder, nos encontraremos, viu? Valeu. Tenha uma boa noite Boa e tudo de noite. bom. Caso queira conversar em outro momento, você tem meu WhatsApp, fique à vontade. Eu não Ok. vi sua foto. Você adicionou meu número? Botei lá. Obrigado, Valeu. Adelmo. Ok. Eu quero que saiba que você está ajudando um futuro analista. Tá E eu, ótimo. de viés psicanalítico, mas não limitado a isso. Tá ótimo. Valeu, camarada. Tenha uma boa noite. Bom trabalho, boa noite, obrigado. Obrigado. Tchau, colega. Tchau, colega.